Então agora a gente vai reagir ao depoimento do Bolsonaro no STF. Para quem não sabe, geralmente as audiências no STF não são tão informais assim e não tem show de stand-up do Xandão. 8 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Eu poderia citar vários nomes, citaria apenas alguns aqui. O senhor Flávio Dino, em 2012, quando ele perdeu a eleição. Não, peraí, essa do Flávio Dino não é em relação às urnas, é em relação ao processo eleitoral, não é em relação a não confiar nas urnas eletrônicas. Peraí que tem alerta de fake news aí já. Ou 2010, quando ele perdeu a eleição para o governo do Maranhão. Ele diz, eu teria um vídeo, mas foi indeferido o pedido, mas no vídeo está o seguinte: hoje eu tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, ser melhor auditado, que é o sistema das urnas eletrônicas. E depois, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades. Palavra do senhor Flávio Dino. Então, para começar que assim, eles defendem o voto impresso. Bom, a gente já vai chegar lá, ele ainda vai falar do voto impresso. Mas faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Ai, que bonitinho, né? Ele trouxe o livrinho. Ó, aqui, eu trouxe a minha Constituiçãozinha. Aqui, ó, tem palavras que eu conheço. Tem 4 linhas aqui nesse artigo, hein? Parece um pastor com sua Bíblia. É? Ó, eu não faço nada contra. Exatamente, ó a Bíblia aqui. Ó aquele livrinho. Maria tinha um carneirinho. O carneirinho pulou a cerca. Olha aqui o livrinho do carneirinho dela. Que bonitinha a criança com o livrinho dela. Eu joguei dentro das 4 linhas o tempo... 4 linhas, de novo tem que ser essa expressão. Como se fosse um jogo de futebol, como se a eleição fosse porra de um jogo de futebol. E não como se a Constituição tivesse, tipo, mais de 1000 artigos. Todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão. Me revoltava. Tá? Assim, sim, exatamente. É por isso que ele está sendo processado agora, porque ele fala palavrão. Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Eu leio um outro trecho aqui, com 1h, 13 minutos e 59 segundos da reunião, onde o senhor disse, entre aspas, pessoal, perder uma eleição não tem problema nenhum. Nós não podemos perder a democracia numa eleição fraudada. Olha o Fachin, o cara não tem limite. E não vou falar que o Fachin está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Mas já falou. Ele falou. O Barroso está levando 30 milhões de dólares. Não vou falar isso aí. Que o Alexandre de Moraes está levando 50 milhões de dólares. Ô, louco, o Xandão é o líder da quadrilha, né? Porque então, se os outros estão levando 30, ele está levando 50. Está levando muito mais que os outros. Eu, se eu fosse o Barroso, eu reclamaria dos meus 30 milhões. Eu quero direitos iguais. Como assim o Xandão está levando 20 a mais que eu? Não vou falar isso aí. Não vou levar para esse lado. Não tenho prova, pô. Mas algo esquisito está acontecendo. Não tenho prova, pô. Esse cidadão que está aqui é um marxista, advogado do MST. Nossa, o Alexandre de Moraes, vocês sabem qual é a vida pregressa dele. O Barroso... Um monte de decisão contra o MST, contra a reforma agrária, mas ele é um marxista. Com certeza, nem tem fazenda, na família não tem nada. Vocês também sabem. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Indício daqui. Tirei da bunda. Esse é o indício. Não tem indício nenhum, seu ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse... Retórica? Tipo assim, você caluniar alguém é retórica agora. Então você vai ler ali algum livro ali de argumentação, de retórica, talvez algum livro de ética aristotélica, não sei, algum livro do Schopenhauer, e aí vai estar lá o argumento assim, calúnia. O meu adversário está levando 30 milhões de dólares. É um argumento. Puta argumento. Cara, não nem vou falar isso, velho. Não tem nem nome pra isso. É uma calúnia, não nem vou falar isso, cara. Outros 3 ocupantes teriam falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar. Outros 3 ocupantes, ele falaria a mesma coisa, apesar de ter dito que o Xandão levou mais. Qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Ou seja, senhor ministro, com todo respeito, nós temos muita coisa ao nosso lado mostrando
que esse sistema que está aí carece de um aperfeiçoamento, como existe, por exemplo, no Paraguai. No Paraguai, a eleição, no meu entender, ideal, o papel da urna, como passou a existir nas últimas eleições até na Venezuela, que foi permitido lá notar que algo de anormal estava acontecendo. Nós não podemos... Não, ele cita o exemplo do Paraguai, né? Que assim, os caras eles defendem voto impresso, como eu falei, né? E aí no Paraguai, como é que funciona? Você tem a urna eletrônica, que é a mesma aqui do Brasil, inclusive, e aí você vota e você recebe um ticket, dizendo o candidato no qual você votou. Aí você pega esse ticket e deposita numa urna física. E depois pode ser comparado os votos da urna eletrônica com os votos da urna física. Você não leva para casa, mas não, o que esses asnos defendem é que você vota ali, faz um xizinho num papel e você leva para casa uma cópia, para permitir justamente que seja manipulado, né, que tenha chantagem, para vota no candidato que eu quero, senão eu te demito. É exatamente esse tipo de coisa que eles querem, na verdade, que aconteça. E, enfim, daí você vai lá nos Estados Unidos o voto é impresso. E aí lá eles dizem que o processo foi fraudado também. Que o voto impresso foi fraudado, que é igualzinho o Bolsonaro queria que fosse. E eles dizem que eles queriam que fosse uma votação eletrônica. É o que o Trump defende, votação eletrônica. E aí como é que eles conseguiram isso? O Trump dizendo lá que foi roubado, os bolsonaristas concordando que foi roubado, mas querendo ver que fosse igual lá. Faz o menor sentido. Esperar que aconteça isso no Brasil para tomar uma providência. Me permita aqui, eu estou baseado, as minhas críticas, eu posso ter exagerado na forma, na entonação, mas na Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Não sou eu que, da minha cabeça, se bem que acredito, com todo respeito, pela imunidade parlamentar. Jornal? É uma colinha do jornal. Eu acho que é uma colinha que ele levou com as anotações ali, tipo, fraude nas urnas. Não tentei golpe de Estado. Joguei dentro das 4 linhas. Me desculpe, Xandão. Pelo fato do parlamentar ele poder usar das palavras voto à vontade, eu poderia lá atrás, como sempre falei isso aí, talvez esse vício eu tenha trazido para o Poder Executivo. É a acusação de fraude nas urnas eletrônicas e parcialidade da Justiça Eleitoral. Foi exatamente isso que o senhor fez? Presidente, em 2016... No BTG eu conto com cartão de crédito PJ que atende às necessidades do meu negócio. Declare seu amor pela comida e Estomazil. Estômago sentiu, Estomazil. A senhora Dilma Rousseff reuniu-se com embaixadores. O assunto foi outro, mas ela se reuniu com embaixadores, que é uma política privativa do chefe ter azia do que tomar o remédio que interrompe meu vídeo no YouTube. do Executivo. 2 meses antes dessa minha reunião com embaixadores, o senhor ministro Fachin também se reuniu com embaixadores. E a ênfase foi que, tão logo o TSE concluísse a apuração, os respectivos chefes de Estado deveriam, então, reconhecer o ganhador. Essa é a norma, é a regra, só que me causou surpresa. Daí eu convidei os embaixadores para mostrar o inquérito 1361. De novo, é aquele inquérito que, na verdade, tipo assim, fala, olha aqui, essa prova de que as urnas são hackeáveis. Mas a urna ela não é conectada com a internet. Você não tem como hackear no que não é conectado com a internet. Mesmo que você conseguisse, você chega com um pendrive ali para inserir na urna. Não vão deixar você entrar com o pendrive. Vão ver você colocando, mesmo que você consiga, você vai ter uma urna que vai dar, sei lá, 100 votos. Não tem como, você teria que ir em todas as urnas do país colocando o pendrivezinho ali. Ou alguém alterar o código-fonte, mas o código-fonte foi auditado, inclusive, pelo Exército, que não encontrou nenhuma evidência de fraude. E aí, esse inquérito que ele está falando foi uma vez que tiraram do ar, conseguiram dar, esqueci qual a palavra, enfim, excesso de visitações no site da Justiça Eleitoral. E aí, por muita gente acessando o site ao mesmo tempo, o site caiu. É esse o inquérito, cara, um monte de robô que mandaram para invadir, para entrar no site da Justiça Eleitoral e o site cair do ar. Foi isso, não teve nada a ver com hackear a urna. Mas tá aí, 5 anos depois, eles citando essa bosta como se fosse uma prova de que a urna é fraudada. Com todo respeito, mesmo que seja um outro foco, um inquérito, tá? Após a minha conversa com embaixadores, no dia seguinte, ser classificado como confidencial, a gente fica um pouco surpreso com isso. Muito e, obviamente, não foi de agora, não foi enquanto do então presidente Jair Bolsonaro. Desde 2012, no mínimo, eu sempre lutei pelo voto impresso.
Nós estávamos na iminência de aprovar uma PEC dentro da Câmara dos Deputados que tratava do voto impresso. Inclusive, essa reunião que ele falou com os embaixadores foi assim, né? Teve até aquele meme que circulou, que ele apresentou uns slides, né, para os embaixadores, mostrando que as urnas seriam fraudáveis e tal, e o pessoal resumiu os slides assim, ó. 1, eu perderei as eleições. 2, eu serei preso. 3, socorro. A autoria da deputada Bia Kiss, o relator, o deputado Felipe Barros. Quando, então, o senhor ministro Barroso foi lá para o parlamento, conversou com lideranças, no dia seguinte foram trocados os componentes da comissão especial, nós perdemos a votação na comissão, depois o presidente resolveu levar para o plenário, ganhamos, mas não com voto qualificado. Então, essa questão do voto impresso é uma coisa minha desde há muito tempo, como foi do Flávio Dino, como foi de outras personalidades, a mais variada possível, a maioria de esquerda. Então, se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas Não, essa do Brizola foi muito tempo atrás. E se refere a uma outra situação que também não tinha a ver com a urna eletrônica, tinha a ver com acusações de manipulação da votação mesmo, não das urnas, igual do Flávio Dino. então, minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção por ocasião das eleições, de modo que Com certeza. evitasse qualquer Com conflito, certeza, né? Qualquer de suspeição. asma de trazer o O sentimento de todo mundo é que não O tinha. mesmo presidente do Brasil para casa, o meu diz, aqui, votei no Bolsonaro. E aí? Quem disse que tipo, o voto foi computado pro Bolsonaro mesmo? Não faz mais puta diferença. Tipo, você poder saber em quem você votou. Você sabe em quem você votou. Não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feita uma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições e poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, só ele concordar comigo. Eu me Não sei se foi por isso que ele não passou, né? Mas se bem que eu acho que, assim, se ele passasse a faixa pro Lula, uma parte dos apoiadores dele iam ficar tristes, igual ficaram tristes com esse depoimento aí. Outra parte falando, não, estratégico, genial, nossa, golpe de mestre, passou a faixa pro Lula. submeteu Mas eu não iria perguntar para o senhor. Não, eu sei que o senhor ia perguntar, mas seria uma explicação, porque alguns dizem que muita coisa aconteceu porque eu não passei a faixa. Não passei porque não me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário que está aí. Que foi levar estudos sobre o artigo 142 e uma minuta de decreto com considerandos, uma minuta que previa a quebra da normalidade democrática? Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele teve lá, foi várias vezes, teve Nova York. Minuta, não conheço essa palavra. Minuta? O que é isso? É de comer? É pão de minuto? Bebê. É de beber? É uma bebidinha? É leitinho? É leitinho pra eu chupar? É papinha? É papinha pro meu bebê? Foi uma vez só, não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Ele que Nossa! só diz O Felipe Martins. Se bem Chama, que eu digo uma coisa, né? Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Imagina, Então, eu né? refuto qualquer possibilidade de falar em minuta de golpe ou uma minuta que não esteja enquadrada dentro da Constituição brasileira. Mas essa minuta, esse documento que o senhor conversou com eles, continha o quê? Não conversei sobre essa minuta com ele. Foi bater um papo lá apenas. Teve um padre Ah, presente. não conversei, eu fui bater um papo. Pra quem não sabe, tem uma diferença, né? Entre conversar e bater um papo. A conversa é séria ali, você registra, o cara entrou, bateu um papo assim, e aí, amigo, e aquela história de dar um golpe, hein? Bora? Bora soltar um banco? Não, é só bater um papo, né? Também, não lembro o nome dele. Era comum padre, pastores, ir orar lá na Alvorada, certo? Sempre cumprindo a Constituição, com respeito, com tranquilidade, com Deus no coração, com a bandeira do Brasil. E fizemos a nossa parte ao longo de Guarani. Por isso, uma aceitação grande, né? Acredito eu, em especial as viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando uns 8 municípios. Exatamente, todos respeitam. Não, depois tem uma reação esse troço que eu vou mostrar ainda aqui. Se eu me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Declino, sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira?
Ah, não. Ah, O senhor não. que sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu perguntaria se os advogados. Essa cena é maravilhosa. Eu gostaria de convidá-la para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Eu declino. Cara, é maravilhoso, né? Você tá tão divertido aqui, eu tô me divertindo tanto aqui no meu depoimento como réu da STF, fazendo novos amigos aqui que vão me julgar. Parece muito tipo assim, aquela pessoa que quer se declarar pro crush, aí toma coragem, o senhor quer ser meu vice em 2026? Pronto, falei. E aí fica esperando a resposta. E a resposta é: eu declino. Levou um pé na bunda do Xandão, hein? Meu ministro. Meu Desculpa ministro. aqui. O melhor de mim, sofri muito, minha família sofreu muito. Ai, que Eu não dó. imagino o que é trabalhar de Não, que dó. Imagina, tipo, o sofrimento que esse cara... Ele deve ter muita empatia também, né? Pelo sofrimento das pessoas na pandemia, por exemplo, né? Muita empatia. A gente tem que ter empatia por ele também, então, né? Ele não falou que nada do tipo assim, sou coveiro, quer que eu faça o quê? Né? Não imitou a pessoa morrendo, asfixiada. domingo a domingo, raramente uma folga lá. Não falou que verá jacaré com a vacina. Coitado, como sofre esse Bolsonaro, né? Tadinho. Guarajá para dar uma volta de jet ski e sendo massacrado o tempo todo por grande parte da nossa mídia, porque não é que eu cortei a propaganda por maldade, é que eu tinha teto de gastos. Nenhum governo, o presidente Temer aprovou o teto de gastos, eu votei favorável ao teto de gastos, concordo, tá certo? Mas nem o presidente Temer teve o teto de gastos, porque passou para outro governo essa questão. E nós conseguimos segurar a economia graças a essa emenda da Constituição, que foi revogada ainda na transição. Maurício Donda perguntou: qual faculdade que eu faço para saber qual o valor do meu imóvel? Que negócio difícil. Maurício? Eleitorais, né? O senhor pode ver, foi revogada na transição. Na transição mesmo, os deputados não estão mais com o senhor. O senhor é presidente, mas o senhor está ali chupando um bagaço de cana o tempo todo. Ou seja, fizemos a nossa parte, demos tudo de mim. Se não fosse a campanha de Pix, que eu não fiz, eu não estaria como estaria sobrevivendo hoje em dia. Olha, se fosse... 17 milhões, não fez. Depois tem um pingado, chegou a 18 milhões de reais. Um pingado, tinha 17 milhões, depois de um pingado chega a 18 milhões. Cara, 1 milhão é pingado, então, cara, eu queria esse pingado na minha conta, hein? Acho que resolvi minha situação financeira, hein? E a gente gasta. A gente gasta... Não pode trabalhar de graça. Então, se não teria como ajudar meu filho, está nos Estados Unidos também. É outra história isso aí. Ou seja, eu agradeço. Eu arrecadei mais dinheiro do que o Criança Esperança, inclusive. Né? Meu Deus, cara, é uma ótima ideia falar isso. Eu arrecadei mais dinheiro que o Criança Esperança. Você vê as pessoas doarem dinheiro para um imbecil desses, doassem para o Criança Esperança, hein? O pessoal gosta da gente. Mas eu, senhor ministro, do Ele coração, se disso ainda, hein? fiz e dei o melhor de mim na presidência, mesmo não esperando se eleger presidente. Então, agir dessa maneira. Agora, por favor, doutor Paulo Gonet, eu não torci para o pior. Se tivesse torcido para o pior, não teria desmobilizado os caminhoneiros lá atrás. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam aquela ideia né, de AI-5, intervenção militar. Já chamou os apoiadores dele de maluco, hein? Chamou os próprios caras... O cara que ficou, o trouxa lá que ficou dias debaixo da água, debaixo de chuva, os caras que estão presos e sacrificaram a liberdade pelo querido mito deles, agora são malucos, né? É trouxa mesmo, é tipo assim, foram sacrificados e o Bolsonaro lá, aqueles que se lixem, né? Não tem nada a ver com isso. Que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, jamais, até porque não cabia isso aí. E nós tocamos o barco. O Almirante Amir que entrou. Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de anormal. Doutor Procurador. Agora, o senhor não se recorda da data, mas o senhor se recorda dessa reunião com o ministro Paulo Sérgio, o comandante Freire Gomes e o almirante Garnier? Olha, o que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reuniões para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Freire Gomes,
talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das 4 linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou... Só para dizer que o Exército é o poder moderador, que o Exército é guardião do povo, saindo das 4 linhas só para tentar dar golpe mesmo, né? Tentar dar um golpe constitucional. Muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Um pontapé inicial de nada. Fora daqui, não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de estado de sítio, estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, é isso? Sim, senhor. Okay. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas em cima da multa, então? Exato. Não do mérito? Não, de tudo. Meu Deus, o cara não sabe. Senhor ministro relator, exatamente essa era a minha última pergunta. Admitiu, né? Eu gostaria de saber se... Que é um estado de sítio, né? Um estado de sítio por causa de ter perdido as eleições. Se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso se conforma com as 4 linhas da Constituição, pois é, exatamente. Convocar comandantes militares para debater o assunto. Exatamente. Olha, foi um convite. Por que comandante militar? Tem a mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém. Todo mundo de todo mundo aí, né? Todo mundo se traindo, todo mundo se acusando, todo mundo... Mas assim, eles foram lá só para beber uma cervejinha então e conversar, né? Não foram para discutir golpe. Não, golpe, que é isso, cara? Minuta do golpe? Isso daí é de comer? É um tipo de hambúrguer? A gente foi lá pra conversar e chorar as pitangas. Perdi as eleições. Discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós. Eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, não teve nada a ver com ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então o militar é aquele que está do teu lado nas horas... Né, que teve tipo de golpe. Agora vamos ver um outro aqui, que é o advogado... Ah, cara, isso é muito bom. Esse aqui é maravilhoso. Eu soube que esse cara aqui... Peraí. Transforme a sua melhor... É necessidade Eu soube que... Peraí. de assinatura. Eu agradeço a todos os advogados a presença, agradeço a presença dos réus, agradeço a todos, o doutor... Excelência, obrigado. Agora, senhor, pela ordem, desculpa. Eu entendo que... O senhor conseguiu a sua vaga na garagem? Isso, eu ia iniciar agradecendo esse ponto. Muito obrigado por esse ponto. Para nós facilita bastante, porque realmente é complicado a entrada. O motivo da minha intervenção, excelência, é bem pontual. São quase 20 horas da noite. A audiência amanhã se inicia às 9. Considerando que nós temos que chegar meia hora antes, nós só viemos num carro. Eu ainda preciso levar o general para casa, preciso ir para a minha casa. Eu minimamente quero jantar, excelência, que eu só tomei café da manhã quase. Não, tipo assim, pensa, isso aí é o processo da vida do cara. O cara tá tendo, como que diz? Ele tá tendo publicidade gratuita. Ele tá sendo televisionado ao vivo. Todo o Brasil tá vendo, e ele vai aproveitar a oportunidade, tipo, de
de fazer propaganda pro nome dele, de parecer, nossa, eu sou um bom advogado, eu sou um profissional, para pedir, não, para reclamar que não juntou. E vai ver o que vai pedir ainda, você lembra? Imagine então, assim, eu imagino, excelência, por isso que eu estou falando, eu ia pedir a gentileza, assim, rogar essa turma, por favor, você tem que colocar um pouco mais tarde amanhã, de modo a se tornar viável. É porque ele quer dormir mais, entendeu? Ele quer dormir um pouco mais. Ele quer dormir até mais tarde. 9:02. E stand-up do possível umas 10 horas. Doutor, vamos ver se nós terminamos amanhã. Daí o senhor tem quarta-feira Oh. para tomar um belo brunch. Quinta-feira, um jantar que é dia dos namorados. Nem me fale. Sexta. Nem me fale, silêncio. Pelo jeito ele não tá no relacionamento feliz, hein? Dia de Santo Antônio, o senhor comemora também numa quermesse. Se a gente começa a atrasar, a gente não acaba. Não, excelência, só para não ficar tão em cima, não, porque tá, tipo, 9 horas... O general Heleno vai pedir para o senhor dar uma acelerada no carro. Não. Assim o senhor leva. Só não vai ser multado, doutor. Sim. 9 horas tá bom. Na quarta é às 8. Então, por isso que eu tô falando, excelência. Vamos acabar amanhã, então. Imagina que a cavalo um em cima do outro, excelência. Exatamente o que vai acontecer se começar mais tarde, seu asno. Horas pra ter uma hora a mais. Perdão. Me passei. Mas, ó, eu soube que esse cara aí, ele é professor de Direito na Universidade de Brasília. Eu fico imaginando como seria ter aula com ele. Eu não conseguiria, cara. Eu ia chegar assim... Ah, e aí, professor? Tomou um bom café, um café reforçado hoje, hein? Conseguiu jantar ontem? E aí, como passou o dia dos namorados? Que tristeza. 9 horas, doutor. 9 horas. Todos intimados. Tem outro ainda, ó. Acho que o Álvaro tinha feito um vídeo sobre isso. Vamos ver aqui. Bem esse. Em algum momento do segundo semestre, provavelmente em outubro, o grande assunto no Brasil vai ser a sentença de Jair Bolsonaro. Só que a tomada dos quando eu não tenho uma foto dele comigo. Não tem eleitores de Bolsonaro. Respeitar. Se devia nem no passado. Eu até acredito que você não é. Ó, o pessoal se dividiu entre os bolsonaristas. A metade que ficou puto com o Bolsonaro, né? Que tipo, nossa, o Bolsonaro traiu a gente, hein? E aí esse pessoal foi chamado de petista, né? E a metade continuou apoiando incondicionalmente, né? Aí, olha esse áudio que parece muito coisa de seita mesmo. Achadas de petistas, opiniões petistas. Eu até acredito que você não é petista. É que você já tumultuou muito o grupo, né? E eu acho que talvez você ainda não aprendeu a ser o bolsonarista que deve ser. Você não entendeu ainda que a única pessoa que pode salvar a sua vida é o presidente Bolsonaro. Como que ele vai salvar a vida? O Bolsonaro é médico? O Bolsonaro é motorista de ônibus? O Bolsonaro é enfermeiro? O Bolsonaro descobriu a vacina? E, portanto, não cabe crítica. Nenhuma, nunca. Nenhuma. Nem no passado, e no presente e nem no futuro. Nenhuma nunca, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Diz isso não é uma seita. Só isso, só. Não tem essa história de que... Veja, é ele que está sendo condenado a ficar o resto da vida na cadeia. E aí você que quer saber mais do que o presidente se devia fazer a piada ou não. Você quer saber mais que o Bolsonaro, é? No mínimo a gente tem que respeitar. Se devia ou não devia, é problema dele, é a vida dele. Ele sabe o que ele faz, ele tem informações que nós não temos. Então se ele achou por bem ainda tirar onda com o demônio, é porque ele sabe que pode, tá bom? Quem somos? Demônio. Somos nós para dizer não, o demônio? Sim, peraí. É porque ele sabe que pode, tá bom? Quem somos nós para dizer não, o presidente não deveria ter falado? Não tem esse papo. Entendeu como funciona? É uma questão de hierarquia. A gente cala a boca e respeita o que o presidente faz. Amém. É uma questão desse traição. E quando ele tá de fazer, aqui... E de fato, o mero questionamento das decisões ou do caráter do Bolsonaro é visto nesses ambientes como uma traição. Aqui ninguém sabe mais que o presidente, ninguém julga o presidente, ninguém diz pro presidente o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Não, o presidente é a pessoa mais inteligente que existe no mundo, né? O ex-presidente Bolsonaro. Se ele errou ou não errou. Aqui a gente cala a boca, baixa a orelha e faz o que o presidente manda, e quando ele faz, a gente aplaude. É assim que funciona aqui. Isso é tão caricato, isso é tão ridículo, é inacreditável. Assim que deveria todo maldito brasileiro agir. Só que o povo é burro demais, ignorante demais e arrogante demais pra entender. Sim. Eles são fãs a vida inteira de tudo quanto é tipo de lixo humano. E quando a gente tem que ser fã de verdade do maior líder que já viveu na história desse planeta,
Não, aí a gente não pode ser fã, que é fanatismo. Não, ele colocou acima de Jesus, né? Esse cara é cristão, eu suponho. Ele colocou o Bolsonaro acima de Jesus. Né? Entendeu? Então é isso. Aqui não tem crítica ao presidente, a gente não questiona o que o presidente faz. É esse o ponto. Quando você faz isso, o pessoal o pessoal é intolerante, porque a gente está cansado de ataques ao presidente, então você vai ser confundido aí toda hora com o inimigo, tá bom? Então, entenda isso que eu falei, que as brigas vão parar, tá bom? Eu não sei você, mas eu fiquei com a impressão de que ele já foi chamado de fanático antes. Eu também fico com essa impressão. Bom, a gente vai ficando por aqui. Alguma coisa a acrescentar, Amber? Não. Então, digam se vocês gostaram desse formato, se vocês querem mais vídeos com a minha esposa aqui. E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até mais.